Boa noite, a paz do Senhor. Vamos aqui iniciar o nosso culto, nosso momento de adoração, de louvor, de reflexão da palavra de Deus. Eu quero nesse momento fazer esta oração, dando abertura ao nosso momento, ao nosso culto, que viemos aqui para cultuarmos, engrandecermos e bendizer o nome do Senhor, porque é digno de honra, de glória e de louvor. Oremos ao Senhor em nome de Jesus. Soberano Deus e eterno Pai, nós somos gratos a Ti, Senhor, por este momento que temos de estar na Tua casa. Obrigado, Senhor, pelo Senhor continua com a Tua mão, Senhor. Que a Tua mão continua sobre nós, que a Tua misericórdia, a Tua graça continue nos alcançando, Senhor. Ó Deus, nós somos gratos a Ti, Senhor. Senhor, vem perdoar nossas falhas, nossos pecados. Queremos, ó Pai, sentir, Senhor, o Teu toque, sentir, Paizinho querido, o Teu abraço, sentir, ó Paizinho querido, o Teu Santo Espírito em nós. Aquece, nos molda, nos faz, ó Paizinho querido, segundo o Teu Espírito, segundo a Tua vontade. Que a Tua vontade prevaleça, que a Tua vontade cresça. E nós pedimos, ó Pai, por todos aqueles, ó Pai, que foram acometidos por algum tipo de enfermidade, seja pelo Covid, ou seja por qualquer outro tipo, ó Pai. Nós te pedimos pelo poder que há no santo nome de Jesus, que o Senhor cure, que o Senhor liberte, porque servimos a um Deus todo-poderoso, um Deus que rege toda a terra. Ó Deus amado, Deus santo, em nome de Jesus, em especial a irmã Fátima, Senhor, tira, Paizinho querido, ela dali, muda aquele quadro, faz, ó Paizinho querido, milagre acontecer na vida daquela mulher, Senhor. Pela sua família, por todos que estamos orando, nós pedimos, ó Pai, que a proteção, que a mão de Deus continue estendida sobre nós. Ó Deus amado, Deus santo, pelos nossos governantes, pelo presidente, pelos governadores, senadores e todos aqueles, ó Pai, que nós elegemos, ó Pai. Que o Senhor direcione, que o Senhor faça a cada um deles, ó Pai, fazer o melhor para Ti, Senhor. Porque tudo que formos fazer seja para a glória de Deus. Assim, Pai, nós Te louvamos, Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Louvado seja Deus. Nós fizemos essa oração. A paz do Senhor, irmã Arlinda. Louvado seja o nome do Senhor. É um prazer tê-la conosco, né? Os irmãos podem começar a adorar, louvar o Senhor. Nós vamos louvar o Senhor neste momento com um louvor muito conhecido, um louvor que fala sobre o poder de Deus, né? Que Ele é poderoso, que Ele é grande, que somente Ele vem todo o poder. Louvemos ao Senhor. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Aleluia. Você da sua casa pode louvar o Senhor, poderoso Deus, porque Ele é grande e maravilhoso. Nossa alma anseia por Ele. Ao que está sentado no trono, aleluia, Deus, e ao Cordeiro seja o louvor, seja a honra, glória a Deus, seja a glória, seja o domínio, glória a Deus, pelos séculos dos séculos. Ao que está sentado, Ele está sentado no trono, aleluia,
e ao Cordeiro seja o louvor, seja a honra, seja a glória, aleluia, seja o domínio pelo século dos séculos. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Ao que está sentado, louvado seja Deus, no trono, e ao Cordeiro seja o louvor, seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti, minha alma anseia por ti. Tu és poderoso, Senhor. Tu estás sentado no trono, à destra de Deus, um Deus Todo-Poderoso. Minha alma anseia por ti, a nossa alma precisa de ti. Nessa noite nós viemos aqui para te entronizar, para te agradecer, para te bendizer por tudo que o Senhor fez, está fazendo na nossa vida. Tu és poderoso, Senhor, não há outro que tenha poder como Tu, ó Pai. A nossa força está em Ti. Tu és um Deus que tudo pode, que tudo vê, e nos ajuda e nos auxilia nesse momento difícil, Senhor. Somente em Ti nós encontramos o refúgio, o poder, a graça, a misericórdia para continuarmos, porque o Senhor nos dá coragem, o Senhor nos dá ânimo. O Senhor é aquele que morreu na cruz para nos resgatar, para sermos propriedade Sua, Senhor. Minha alma anseia por Ti,
Minha alma tem sede de Ti. Grande é o Teu nome, Senhor. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Amém? Vamos continuar louvando ao Senhor. Sabemos que servimos esse Deus Todo-Poderoso. E agora nós vamos sermos como verdadeiros adoradores que adoram o Pai em espírito e em verdade. Louvado seja Deus. Quero cumprimentar aqui a irmã Creuza, está conosco. O irmão João, glória a Deus. É um prazer tê-los conosco. A irmã Emily, irmã Rosângela, glória a Jesus. A Joyce também está online, participando conosco, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a vida de vocês, que Deus derrame sobre a vida de vocês a bênção, a cura, tudo de mais excelente que possa existir. E agora vamos adorar a Deus por excelência. Louvado seja o nome do Senhor. O João Henrique é da irmã Lígia, muito bem. Irmã Lígia, um abraço, glória a Deus. Vamos louvar. Quero dar o melhor de mim. Quero oferecer sacrifício de louvor. Quero ser bem mais do que já sou, um adorador por excelência, me tornar. Eu não vou me importar com o que vai acontecer. Eu só quero te exaltar. Tu és a razão do meu viver. Eu não posso me calar. Tenho adoração em meu DNA. Um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Quero ser. Sejamos todos nós adoradores por excelência. Deus procura verdadeiros adoradores que adoram o Pai em espírito e em verdade. O melhor de mim. Glória a Deus. Quero oferecer sacrifício de louvor. Quero ser bem mais do que já sou, um adorador por excelência, me tornar. Eu não posso com o que vai acontecer. Eu não posso te exaltar. Tu és a razão do meu viver. Eu não vou me... Glória a Deus. Tenho adoração em meu DNA. Um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Quero ser um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Quero ser. Glória a Jesus.
Aleluia. Glória a Deus. Santo é o nome do Senhor. É que nós precisamos sermos adoradores por excelência. Louvado seja o nome do Senhor. Nós precisamos adorar a Deus em toda e qualquer situação, né? É exatamente nesses momentos que estamos vivendo que o louvor a Deus alegra a nossa alma, né? Um momento de gratidão, um momento de exaltação, um momento de adoração ao Deus Todo-Poderoso, né? Deus continua o mesmo, Deus não mudou, né? Então Deus, Ele continua o mesmo e espera o nosso perfeito louvor, que Ele chegue agradável, suave às suas narinas. Louvado seja o nome do Senhor. Eu já quero nesse momento compartilhar com os amados irmãos a palavra do Senhor. E hoje eu quero trazer uma palavra em cima do texto do apóstolo Paulo, na segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. Segunda carta aos Coríntios, capítulo de número 4 e versículo de número 8. Um texto bem sugestivo para aquilo que estamos vivendo, porque, meus amados irmãos, a palavra de Deus dá um tempo para você pegar a sua Bíblia aí na sua casa, para você acompanhar a leitura. 2 Coríntios, capítulo 4, verso 8. Meus queridos irmãos ouvintes, o texto que nós vamos ler até parece que foi escrito hoje para aquilo que estamos vivendo. Isso mostra a atualidade das Escrituras, né? Ela não é um livro, não é algo ultrapassado, irmãos. Ela é atual. Ela fala exatamente das coisas em que estamos vivendo, irmãos. Ela nos ensina. E o texto do apóstolo Paulo, na segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 4 e verso de número 8, diz o seguinte: em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, levando sempre por toda parte o morrer do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também em nosso corpo. E assim, nós que vivemos, estamos sempre entregues à morte, por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também em nosso corpo mortal. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero me deter em apenas no verso de número 8 e o verso de número 9. Louvado seja Deus. Meus queridos irmãos e irmãs em Cristo Jesus que estão acompanhando conosco, a palavra de Deus, na segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, ela nos trata, meus amados irmãos, exatamente sobre uma situação de que se somos atribulados, mas não angustiados. E é algo que nós precisamos trabalhar na nossa vida. Se somos perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Se nós analisarmos todo este contexto, se nós analisarmos o texto que o apóstolo Paulo fala aos Coríntios, nos traz uma lembrança daquilo que estamos vivendo. Muitos de nós, vamos colocar, muitos da humanidade, passa por certas situações
em que estas situações não pode sobrepor o viver com Cristo. Porque a palavra de Deus diz que jamais seremos desamparados, que jamais nós podemos ser atribulados, mas não podemos nos angustiar com as tribulações que vêm sobre a nossa vida. É fácil nós com palavras falarmos, porém muitas das vezes, meus queridos irmãos, nos falta uma atitude de demonstrar se nós somos atribulados, mas não angustiados. Porque o que nos mostra nos nossos dias de hoje é que em tudo e em qualquer situação nós logo nos angustiamos, logo ficamos desanimados, logo queremos esquecer, logo queremos fazer tudo enquanto, mas não lembramos da palavra de Deus, que Ele jamais nos desamparará, que Ele jamais nos deixará, que Ele sempre estará conosco. A vida de qualquer ser humano não é um mar de rosa, pelo contrário, é muito difícil, irmãos. E o fato de sermos cristãos, o fato de nós termos aceitado a Cristo, não nos isenta de termos problemas, de sermos atribulados. Muito pelo contrário, irmãos. Tanto quem não é cristão, quanto quem é, está completamente exposto a todas as mazelas da vida. Imagine, irmãos, nós temos, colocar esse que nós estamos vivendo, este vírus que assola, que aterroriza toda uma humanidade. Porém, se nós fôssemos pensar que somente aqueles que não são cristãos fossem pegar, estou livre. Não, irmãos, não é dessa forma, né? Assim como as coisas boas caem sobre o justo e sobre os injustos, assim também as coisas ruins vai cair sobre o justo e sobre os injustos. Por isso, meus amados irmãos, nós precisamos ter essa convicção de que a nossa vida não é um mar de rosa. Pelo contrário, a nossa vida tem tribulações, tem muitas situações, mas nós temos um Deus que fará com que nós superemos todas estas coisas. É pertinente ressaltar que infelizmente existe algumas pessoas que pregam justamente o contrário. E isto, que é o fato de uma pessoa ter aceitado a Jesus como Salvador, lhe dá condição de não ser envolvido nos problemas cotidianos. E pior, algumas pessoas estão distorcendo e dificultando a palavra de Deus, dizendo que se passa pelo problema, se passa pela tribulação, se passa por tudo isso, é porque está em pecado. O pecado nos traz consequências na nossa vida. O pecado, quando se comete, quando se pratica, quando se vive uma vida de pecado, há consequências. Há consequências duríssimas. O próprio Deus diz que se o homem comesse do fruto que está no meio do jardim, certamente morrerá. Eles desobedeceram, e esse pecado da desobediência trouxe a morte ao homem, uma morte espiritual.
Dessa forma, meus amados irmãos, o pecado traz consequência. Mas nem tudo quanto nós estamos vivendo nem tudo e quanto passamos por tribulações é consequência do pecado. Pode ser uma provação. E provação não é pecado, né? A provação vem para nos aprovar. A provação vem para nos testar. A provação vem fazer nós passarmos, como se diz na linguajar dos que jogam videogame, passar de fase. Veja a vida de Jó. O próprio Deus dá o testemunho da vida deste homem. E Deus dá o testemunho para Satanás e fala: tu viste o meu servo Jó? Um homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Está vendo? Praticamente um homem perfeito. Mas o que aconteceu com ele? Não foi fruto de pecado, mas foi para que Satanás visse que existem homens fiéis a Deus, para provar a fidelidade de Jó a Deus, no sofrimento, irmãos. Então vale nos lembrar que o sofrimento, meus amados irmãos, é para o nosso crescimento. Entretanto, o que nós gostaríamos de focar é que quando nos tornamos cristãos, somos capacitados por Deus a enfrentar todas estas aflições, sem angústia, sem desanimar, sem nos sentirmos desamparados e com certeza de que não seremos destruídos. Meus amados irmãos, ouvintes da palavra do Senhor, isso nos faz lembrar, meus queridos, que tudo isso que nós estamos vivendo, nós vamos passar, irmãos. Mas para isso, é necessário nós estarmos em Cristo. É necessário não somente ser um cristão, um homem religiosamente correto, uma mulher religiosamente correta, não viver uma vida corretamente diante da sociedade, mas ser de fato, de verdade cristãos, ser de fato, de verdade seguidores de Cristo. Para que dessa forma nós venhamos aprender a enfrentar, para que nós sejamos capacitados a enfrentar as aflições, para que nós venhamos ser capazes de enfrentar as tribulações e jamais nos angustiarmos, jamais nos desanimarmos, jamais nos desampararmos. E ainda mais além, não sermos destruídos. Assim como diz o louvor, se eu não me engano, de Ludmila Ferber, o que vem para tentar ferir o valente de Deus em meio às batalhas. Meus amados irmãos, os soldados geralmente eles se ferem, eles levam tiro, eles caem, eles fazem muitas coisas. Mas os soldados, ele mesmo abatido, ele mesmo ferido, ele não está destruído, irmãos. Saiba que mesmo que nós viéssemos ser abatidos, mas nós jamais seríamos destruídos. Pense que Cristo está em você, pense que Cristo nos dá força, pense que Cristo nos anima, para fazer com que nós tenhamos coragem e sigamos em frente na palavra de Deus. Sigamos em frente, assim como o apóstolo Paulo diz a Timóteo: combati o bom combate, encerrei a carreira e guardei a fé. Um combate, irmãos, é uma luta. É uma luta árdua, cotidiana, que todos os dias devemos travar
contra as hortes celestiais da maldade, mas seremos vitoriosos, porque nós temos um Cristo que venceu a morte, que venceu todos. Então, se Cristo venceu, venceremos também. Meus amados irmãos, quando passamos a nos relacionar com Deus, nos é fornecido por Ele uma força que antes não conhecíamos e que nos dá as condições necessárias para continuarmos em frente, apesar da circunstância em que estamos vivendo. Meus amados irmãos, não pense você que nós não viveríamos sem tribulações, sem dificuldade. A gente sempre gosta de citarei de novo, aqueles 3 homens na fornalha ardente, que foram jogados na fornalha com fogo aquecido 7 vezes mais. O que nos faz lembrar, irmãos, que nós podemos sim passar pelo fogo, podemos sim passar pela fornalha, mas Deus está conosco para nos livrar daquilo que vai passar, daquilo que nós estamos enfrentando. Então, meus amados irmãos, nós não somos isentos de passarmos por esse vírus, nós não somos isentos de passarmos por essas tribulações, mas temos a certeza de que Deus está conosco, irmãos, de que Deus estará conosco, nos livrando. A verdade disso, irmãos, a verdade nessas palavras é que nós, como servos, fomos acometidos com essa enfermidade, mas Deus nos deu vitória, irmãos. Então nós vamos passar por ela, mas cantaremos o hino da vitória, assim como diz Cassiano. Então, meus amados irmãos, devemos nos lembrar desses 3 homens. Devemos nos lembrar também de José do Egito, um homem que teve um sonho, irmãos, um homem que sonhou que ia ser maior do que seus irmãos, e pela inveja, pela ganância foi jogado, vendido como escravo, foi para o Egito, foi preso, mas chegou em um alto patamar, governador do Egito. Então, meus amados irmãos, o que cabe a nós é passarmos por todas essas tribulações, mas na certeza de que Deus está conosco, irmãos. Deus sempre estará conosco. Citamos Jó agora há pouco. Davi foi ungido rei. Meus amados irmãos, Davi foi ungido rei pelo próprio Deus. O profeta foi na casa de Jessé, irmãos, e olhou todos os irmãos de Davi. E os irmãos de Davi muito robustos, homens de guerra, homens mais bem, com um porte mais eclético, mais físico. Mas quando o profeta olha para cada um deles e se admira, Deus certamente escolherá esse. Deus certamente escolherá esse. Mas Deus escolhe as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Mas não é disso que eu estou falando, irmãos. Estou falando que Davi foi ungido rei. E mesmo sendo ungido rei, ele não assumiu o seu reinado. Pelo contrário, ele foi perseguido por Saul. Ele teve que se esconder, irmãos. Ele foi feito tantas coisas, irmãos, até um dia poder assumir o reinado, o trono,
e conduzir o povo. Mas Davi passou por um monte de dificuldade, irmãos. O maior exemplo de simplicidade, de humildade, de suportar, Jesus. Jesus suportou tudo. Seria muito bom, irmãos, muito bom, se conseguíssemos viver sem ter problemas. Mas todos nós sabemos que a vida real não funciona assim. Porém, a grande diferença está em quem está ou não preparado para enfrentá-los. Está preparado para enfrentar os problemas? Se não está preparado para enfrentar os problemas, as dificuldades, uma coisa eu te digo: vai para Jesus, corre para Jesus, se aproxima de Jesus, se agarra com Jesus, porque Jesus é misericordioso. E como nós falamos num culto passado, o olhar de Jesus é um olhar cheio de compaixão, irmãos. Então corre para Ele. Ele vai abraçar, Ele está de braços abertos para receber aquele que quiser chegar até Ele. O sofrimento, irmãos, faz parte da vida. Em alguns casos é até necessário para que nos tornemos pessoas melhores, para que tenhamos uma visão diferente das coisas, para que venhamos baixar o nosso orgulho, ou para que nós coloquemos em nosso devido lugar. Sim, irmãos, é só se lembrar de Armand, o homem que chega cheio de orgulho, prepotência, diante do profeta, e pede para ser curado, e ele fala: vai lá no Rio Jordão, desce nas águas por 7 vezes e ficarás curado. Porventura não teria rios com águas mais limpas? Por que tem que ser no rio de água barrenta? Porque tinha que quebrar o seu orgulho, irmãos. Porque tinha que se desfazer do orgulho. Porque tinha que descer. Porque no reino de Deus, irmãos, para que nós venhamos subir, primeiro nós temos que descer. Para que nós venhamos viver, primeiro nós temos que morrer. Para que nós venhamos receber, é primeiro ter que dar. É o contrário, irmãos. Então é dessa forma que acontece, irmãos. O sofrimento é pedagógico. O sofrimento é para que nós venhamos aprender. O sofrimento é para que nós venhamos termos com Deus a capacidade de enfrentar e vencermos, e temos exemplos do momento servir de testemunho. Entretanto, irmãos, a fé de quem crê a coloca em posição de conseguir passar por tudo isso sem se desesperar. Coloca a fé em prática. A gente está sempre falando isso. Coloca a fé em prática. Pratica, exercita a fé. Porque se nós exercitamos a fé, nós não vamos nos desesperar diante da situação, diante da dificuldade, diante dos problemas. Nós não vamos nos desesperar. Porque é preciso ter fé. Crer que Deus nos livrará. Vamos passar, mas vamos se livrar. Sendo assim, meus amados, precisamos ter a real dimensão que a nossa caminhada viveremos dias bons e outros ruins, dias de alegria e dias de tristeza, até porque tudo tem seu tempo. Assim como diz o sábio em Eclesiastes, no capítulo 3, um texto muito conhecido,
Eclesiastes, no capítulo 3, ele vai falar exatamente sobre isso. Tudo tem seu tempo determinado. E há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e há tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derrubar e tempo de edificar. Tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de prantear e tempo de dançar. Tempo de espalhar pedra, tempo de ajuntar pedras. Tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar. Tempo de buscar tudo e tempo de perder. Tempo de guardar, tempo de deitar fora. Tempo de rasgar e tempo de coser. Tempo de estar calado e tempo de falar. Tempo de amar, tempo de odiar. Tempo de guerra e tempo de paz. Tudo tem seu tempo determinado, irmãos. Então, se Deus determinou o dia de hoje, se Deus determinou o que estamos vivendo hoje, confia em Deus que vai passar, porque há tempo para tudo. Olha só o que a palavra de Deus: há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Aí a palavra de Deus diz: todo poder me é dado no céu e na terra. Então, o tempo de fazer as coisas é de Deus. O tempo está nas mãos do Senhor. Não se esqueça. Nós não devemos nos esquecer do poder que lhe foi concedido por Deus. E o que fará passar por tudo isso sem desanimar. A força vem de Deus. A fé vem de Deus. E vai fazer com que nós passemos por tudo isso sem desanimar, sem nos angustiar, sem nos desamparar, sem nos destruir. Podemos até sermos atribulados, perplexos, perseguidos, abatidos, mas Deus está conosco até a consumação dos séculos. Enquanto nós ouvimos este louvor, medite, porque para sempre exaltado é o nosso Deus, para sempre exaltado é Deus Todo-Poderoso. Medite na letra desse louvor e ao final dele estaremos orando pela sua vida. Eu quero aqui, antes de colocar o louvor, agradecer pela vida de você que participou. A irmã Arlinda, a irmã Eva, a irmã Creuza, a irmã Lígia, a irmã Rosângela, todos que estavam conosco participando. A Elielda, louvado seja o nome do Senhor. Que Deus abençoe. Reflita na letra deste louvor, para a honra e para a glória do Senhor. Glória a Deus. Para sempre exaltado é o Senhor. O universo chora. O sol se apagou. Glória a Jesus. Seu corpo lá na cruz, seu sangue derramou. O peso do pecado Ele levou. Aleluia, Deus. Deus Pai o abandonou, cessou seu respirar, em trevas se encontrou o Filho. A guerra começou, a morte ele enfrentou, todo o poder das trevas
vencido foi. Ó terra estremeceu, sepulcro se abriu, nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou, Ele venceu para sempre exaltado é, para sempre adorado é, para sempre Ele vive, ressuscitou, Ele ressuscitou, irmãos, para sempre exaltado, para sempre adorado, para sempre Ele vive e ressuscitou, Ele vive, irmão. Por isso, não vamos desfalecer, não vamos desanimar, não vamos sermos desanimados, irmãos. Vamos confiar em Deus. Vamos confiar em Deus, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. A terra estremeceu, o sepulcro se abriu. Nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou, Ele venceu para sempre exaltado é, para sempre adorado é, para sempre Ele vive, ressuscitou. Querido Deus e eterno Pai, nós somos gratos a Ti, para sempre exaltado, para sempre adorado, para sempre Ele vive. Ele morreu na cruz, ressuscitou ao terceiro dia, e hoje estamos aqui porque nós podemos estar atribulados, mas não desanimados, perplexos, mas não desamparados. Louvado seja o nome do Senhor. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Tu venceste, Senhor. Tu és o único Deus na nossa vida. Mesmo diante da tribulação, mesmo diante das adversidades, nós confiamos em Ti. Nós cremos no Teu poder, cremos na vitória. Senhor, Tu não nos desampara, nós não seremos destruídos. Podemos até estar abatidos, mas destruídos jamais. Porque nós sabemos, ó Pai, que o Senhor está aqui, porque o Senhor venceu, porque o Senhor é maravilhoso. Tu és o único capaz, Tu és o único que morreu, ressuscitou e vive. E para sempre exaltado, para sempre adorado, para sempre Ele vive. Senhor, nós queremos, ó Pai, estarmos contigo. Senhor, o sofrimento para nós é para que nós vamos crescer, é para que nós vamos aprender, é algo pedagógico, é algo para o crescimento, para o fortalecimento. E assim, Deus, eu te peço, abençoa-nos, ó Pai, nos dá da Tua graça, enche-nos, ó Paizinho querido, das Tuas misericórdias, Senhor. Meu Deus, meu Pai, pelo sofrimento, pelas enfermidades que assola, por tudo aquilo que somos acometidos, nós te pedimos, ó Pai, que a Tua mão, que o Teu Santo Espírito a proteja, nos livre e faça em nós tudo aquilo, ó Pai, que nós não podemos fazer. Repreende, Pai, repreende todo desânimo, repreende todo abatimento, repreende aquilo que não te agrada, para que nós venhamos nos te exaltar, engrandecer e bendizer o Teu santo nome. Por isso, Deus, nós te louvamos, ó Pai, nós te agradecemos
Olha, Paizinho querido, com o teu olhar de misericórdia, olha com o teu olhar de compaixão para conosco, e nós precisamos correr, porque assim, Senhor, a nossa alma precisa ter sede, precisa anseiar por Ti. Assim, Deus, eu Te louvo e Te agradeço no nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Amém? Meus amados, só tenho a agradecer a vocês, agradecer primeiramente a Deus e a vocês que participaram conosco, e pedir a Deus que abençoe a sua vida, abençoe a sua família e lhe livre de todo e qualquer mal. Dessa forma, eu continuo insistindo: ore, busque, interceda, tenha intimidade, relacione-se com Deus, para que tudo isso não passe de um simples, passe de testemunhos para aqueles se fortalecerem na fé. Exercite a fé, faça valer a pena, faça estar com o Senhor. Amém? Quero agradecer a todos que participaram e um abraço a todos em nome de Jesus. Que o pastor Israelito entrou também. Um abraço para ele, sua família e todos que estão. Sintam-se abraçados. Abraçados em nome de Jesus. Amém? Tchauzinho. Até a próxima.